Olá a todos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração. É um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um encontro. Queridos, hoje nós vamos mergulhar na história de fé de homens e mulheres que venceram os desafios, os pecados, as grandes lutas da sua época e atravessaram o seu nome de geração em geração. Mais uma história que vai encher os nossos corações de alegria. Então fique comigo nesse vídeo até o final. Se é a primeira vez que está conosco, muito bem-vindo. Já pedimos que, se gostar deste conteúdo, se inscreva neste canal e ative as notificações para receber vídeos todas as segundas, quartas e sábados. Amém, queridos? Vamos então conhecer hoje a história dos morávios, uma história fascinante que se desenrola no início do século XVIII. Um período, queridos, marcado pelo contexto pós-reforma protestante. Já haviam ali passado figuras como Martinho Lutero, João Calvino. A Europa, nesse tempo, vivia um cenário de tensões religiosas. O nome Morávios tem origem na região de Morávia, de onde vieram esses cristãos. Essa história começa no contexto da Guerra dos 30 Anos, um conflito devastador entre católicos e protestantes na Europa Central. Durante esse período, os irmãos de Morávia foram duramente perseguidos por causa de sua fé e, para escaparem da repressão, buscaram refúgio em outra região. Quem concedeu abrigo a esses refugiados foi o conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ele era um nobre alemão que possuía grandes extensões de terras e, movido por sua fé e compaixão, cedeu parte de sua propriedade para que os morávios pudessem se estabelecer. Os refugiados, então, construíram uma vila que, com o passar do tempo, tornou-se a comunidade de Herrnhut, um nome que significa o redil do Senhor. Esse local, queridos, logo se tornou um ponto de convergência para cristãos perseguidos de diferentes tradições religiosas. Os morávios não formavam um grupo homogêneo. Entre eles havia luteranos, calvinistas e anabatistas, mas a maioria era descendente dos irmãos hussitas, seguidores do reformador Jan Hus, precursor da reforma protestante, e teve grande influência no cristianismo da região, sendo martirizado no século XV. Assim, os morávios carregavam essa herança reformadora e resistiam bravamente à perseguição. Contudo, devido à diversidade teológica presente em Herrnhut, conflitos começaram a surgir. Inicialmente, cada grupo da comunidade mantinha sua própria prática de culto e suas crenças. Aos domingos, cada grupo realizava suas próprias reuniões religiosas e isso gerava muitas discussões e divisões. Em algumas ocasiões, membros de uma corrente teológica contestavam abertamente as pregações dos outros, o que tornava o ambiente meio tenso. Essa fase da história dos morávios foi marcada por muitas brigas internas e desentendimentos, pois cada grupo queria impor sua visão doutrinária. E isso nos faz lembrar dos tempos atuais, né, queridos? Parece que tem coisas que não mudam. Enfim, o conde Zinzendorf, que até então havia concedido apenas o terreno para os refugiados, começou a se envolver mais diretamente com a comunidade. A situação chegou a tal ponto que ele próprio foi chamado de besta do Apocalipse. Vocês terem uma noção. Devido às desavenças que ocorriam em Herrnhut diante desse cenário de caos, ele percebeu que precisava intervir para restaurar a paz e a unidade entre os moradores. O senhor Zinzendorf era fortemente influenciado pelo movimento pietista, que enfatizava a importância da piedade, da prática e da comunhão cristã. Curiosamente, ele havia estudado na mesma universidade onde Martinho Lutero estudara séculos antes, acredita? Além disso, sua formação como jurista lhe conferia habilidades de liderança e um profundo conhecimento sobre organização comunitária. Ao observar as disputas entre os morávios, ele decidiu agir para
transformar aquele ambiente de divisão em um espaço de unidade cristã. Sua primeira atitude foi pregar sobre o pecado da divisão, enfatizando a necessidade de união entre os cristãos. Zizendorf tornou-se assim um dos primeiros a defender a ideia da unidade do corpo de Cristo. Para consolidar esse ideal, ele elaborou, queridos, um documento que todos os habitantes de Herrnhut deveriam assinar se quisessem permanecer na comunidade. Era mesmo uma exigência. Esse estatuto enfatizava a importância de respeitar as diferenças doutrinárias e se concentrar nos pontos de fé em comum. Ele promovia a comunhão, a fraternidade e a cooperação mútua, que se tornariam marcas registradas dos moráveis. Papel importantíssimo do Sr. Zizendorf, não é isso? No dia 13 de agosto de 1727, um culto especial foi realizado para celebrar essa nova fase da reconciliação. Esse evento marcou o início do que ficou conhecido como avivamento morável. Durante esse culto, a mensagem central foi o amor entre os irmãos, a unidade cristã e a fraternidade. Essa celebração foi precedida por uma série de pregações inspiradas na carta de João, que enfatizavam o amor cristão. A partir desse momento, os moráveis entraram em uma nova etapa da sua história, pautada pela busca pela comunhão e pela vivência intensa de fé. Olha, parece que o jogo virou, queridos. Um dos relatos mais marcantes sobre o avivamento morável vem do livro History of the Moravian Church. Segundo esse relato, os participantes estavam profundamente absorvidos em devoção, experimentando um toque místico e maravilhoso de um poder divino que ninguém poderia definir ou entender. A gente sabe que era o Espírito Santo de Deus movendo e mudando aqueles corações, não é verdade? Durante uma reunião na igreja paroquial de Betzdorf, tiveram uma convicção firme de que eram um só em Cristo. Eles acreditavam que, assim como no dia de Pentecoste com os 12 discípulos, o Espírito Santo havia descido sobre eles com um fogo purificador. Essa experiência espiritual desencadeou um forte movimento de oração dentro da comunidade. Muitos passaram a relatar visões de Jesus como o servo sofredor, especialmente em conexão com as profecias de Isaías. O sentimento de amor e unidade entre os irmãos se intensificou e assim começou uma prática impressionante. Um relógio de oração contínua. Um grupo de 24 irmãos e 24 irmãs se organizou para manter uma intercessão ininterrupta dia e noite, queridos. O mais extraordinário é que essa corrente de oração durou mais de 100 anos, tornando-se uma das mais longas vigílias espirituais já registradas na história cristã. No entanto, os moráveis não se limitavam à oração e à contemplação. Assim como foram despertados para a intercessão, também foram impulsionados para missões. Eles se tornaram pioneiros das missões modernas, sendo considerados os precursores desse movimento. Até aquele momento, queridos, não havia um grande foco em missões transculturais dentro do protestantismo. Inspirados pela visão de Jesus como o Cordeiro de Deus, digno de ser adorado por todas as nações, muitos jovens moráveis tomaram a decisão radical de levar o Evangelho aos povos mais distantes. Em um dos exemplos mais marcantes de sacrifício missionário, alguns jovens moráveis chegaram a vender-se como escravos para evangelizar outros escravos. Que fé, queridos, não é verdade? Que fé! Eles se dirigiram a lugares remotos e de difícil acesso como Groenlândia, América, África, Ilhas Caribenhas e até o Alasca. Enquanto outras igrejas ainda hesitavam em enviar missionários para esses locais, os moráveis foram os primeiros a abraçar essa causa com paixão e dedicação. Além de sua devoção à oração e às missões, os moráveis também tinham uma forte conexão com a
música e as escrituras. O próprio Conde Zizedov compôs mais de 2.000 hinos, queridos, e a comunidade produziu uma vasta coleção de canções inspiradas em sua fé e experiência espiritual. Em um dos cultos mais singulares que desenvolveram, criaram um formato de sermão cantado, onde diferentes trechos de músicas com a mesma temática eram entoados em sequência para transmitir uma mensagem bíblica. Que coisa linda! Um exemplo da profundidade espiritual de seus hinos pode ser visto nos versos escritos por um bispo morável em 1759 que diz, abre aspas, Betânia, ó habitação pacífica, mansão abençoada, morada amada, lá meu Senhor teve sua estação de descanso. Conversava em clima agradável com aquela felicidade que Maria saboreava. Eu poderia desejar que esse dia ainda fosse favorecido, mas a presença dele faz para mim todo lugar uma Betânia. Fecha aspas. Esse amor pela música e pela adoração foi um dos pilares da espiritualidade morávia. Os morávios também tinham um profundo compromisso com a palavra de Deus. Todas as noites havia uma reunião de oração onde os versículos das Escrituras eram lidos e meditados por toda a congregação. Com o tempo, essa prática se tornou um hábito diário, queridos. Os pastores, ao visitar os fiéis, ensinavam com base nesse versículo, e essa tradição evoluiu para os chamados textos diários, pequenos trechos das Escrituras que serviam como base para reflexões devocionais. Esse costume se consolidou de tal forma que mais tarde foi publicado como um livro devocional, um recurso ainda utilizado hoje. Os morávios vinham em movimento como uma conversa com Deus. Ele falava por meio das Escrituras e a congregação respondia por meio de cânticos e orações. Essa tradição foi preservada ao longo dos séculos e continua a ser publicada pela Igreja Morávia até os dias atuais. Queridos, se essa história te inspirou e você deseja aprofundar sua vida de oração, recomendo que você acesse o link na descrição e torne-se um guerreiro, uma guerreira de oração. Ele pode ser um poderoso guia para fortalecer a sua jornada espiritual. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e deixa aqui nos comentários se você já conhecia a história dos morávios. Que Deus te abençoe, queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.